Olá, sou Gerson Abarca, psicólogo, psicoterapeuta. Nosso tema de hoje é Psicologia do Desenvolvimento Infantil, dos 6 meses até o primeiro aniversário, primeiro ano de vida. Nós já estamos numa série de vídeos falando sobre a psicologia do desenvolvimento infantil e começamos desde a fecundação. Passamos pelo parto, os 6 primeiros meses de vida e agora vamos fechar esse ciclo chegando até o primeiro aniversário de um ser humano. Os 6 meses, nós tivemos até os 6 meses uma percepção de que a criança ela se vincula a um objeto na construção da sua estrutura egóica, porque ela tem uma necessidade alimentar. Isso a partir de Freud que nós estamos falando, da psicanálise de Freud. Já nos 6 meses até o 12º mês, até o aniversário, nós vamos observar que a criança ela tem uma estrutura de construção do seu próprio ego. Então, ele não busca mais objeto, mas busca a sua própria estrutura egóica. Isso vai se dar de 6 a 7 meses. Então, nesse período que ela já sai daquela relação de dependência única com a figura da mãe, ela já começa a se relacionar com o seu próprio corpo, com a sua própria existência. Então ela já busca o objeto em si mesmo, que é o que a gente chama busca pelo ego, né? Que é diferente da primeira etapa do nascimento até 6 meses, que é busca pelo objeto de satisfação alimentar. Tudo bem que aqui ainda tem a questão alimentar, porém ela já está entendendo das necessidades para si própria. Ela já rompe com aquela relação direta com a pessoa da mãe. Aqui nós vamos caracterizar essa fase como o ato oral secundário, que na psicanálise vai representar a relação que a criança começa a aprender a lidar do amor e do ódio, porque aquele mesmo seio que gratifica também frustra. E esta relação de separação da mãe do objeto bom, que às vezes é o objeto mau quando esse objeto se distancia dela. Ela está aprendendo a lidar com essas forças. E esse sentimento que sobrevém sobre a estrutura egóica dela já vai desenvolvendo nesse 6º mês e 7º mês o que a gente chama de superego precoce. Superego é um conceito também indicado por Freud logo no início da psicanálise, que vai dizer que nós somos moldados por regras, por normas, e é por isso que a gente vai colocar aqui o superego precoce, porque a criança de alguma forma ela está tendo uma percepção de que nem tudo que ela deseja ela pode, né? Nem todas as horas que ela quer mamar ela consegue, porque já também a mãe começa a colocar disciplina sobre este hábito da amamentação, a regrar essa necessidade da criança. Então por isso que aqui começa aquele controle moral, né? É lógico que nada disso de forma entendida teoricamente, mas sentido na estrutura do ego. Aí, isso vai dar, então, essa relação de amor e ódio vai dar o que a gente chama de angústia, que é o que Melanie Klein, outra psicanalista que se especializou praticamente no atendimento de criança, vai dar o nome de posição depressiva. Não é uma depressão como patologia, mas é um estado em que a criança, ao manusear amor e ódio, tem que controlar e regular as questões alimentares a partir também dos interesses do terceiro, que ele já identifica que ele e a mãe eram um, aí rompem, essa mãe passa a ser uma outra pessoa, uma segunda pessoa, e aí entra um terceiro que é o pai. E neste entrar o terceiro, que é o pai, a criança já começa a identificar que ali existe um casal. E este casal unido não é que a criança é única e totalitária nessa relação. Ela já deixa de perceber
que a mãe é exclusiva dela. A mãe já tem uma ligação muito forte com o seu esposo, que é o pai. Porém, este terceiro pai vai entrar nesta relação para também alívio dessa angústia, assim também como outras pessoas que fazem parte do entorno dessa criança, que fazem parte do cenário desta família, parentes, amigos e assim por diante. Então, todas as etapas, cada fase que a criança vai entrando, aqui nós estamos no 6º, 7º mês, nós vamos percebendo que algumas coisas que a criança vai perdendo e vai sentindo angústia sobre isso, ela também vai elaborando a partir de outros elementos, de outros mecanismos que ela vai adquirindo nesta relação. E essa percepção que ela começa a ter já é a evolução do seu desenvolvimento cognitivo, da sua capacidade de pensar, de elaborar, que é a percepção do pai na relação. Só que este pai vai trazer o conflito exatamente porque a criança vai perceber que este pai é um terceiro que se une a uma mãe, é um casal. E aí a criança começa também a perceber que há uma disputa amorosa. E nessa disputa amorosa, ela já começa, olha que interessante, já a partir aí do final do 7º mês, entrando no 8º mês, ela já começa a perceber a diferenciação dos genitais. Tanto é verdade que uma das coisas que ela mais gosta de brincar é com o seu próprio corpo nu e começa a se observar no sentido de tocar seu genital. E ela começa a perceber a diferenciação sexual, pai, mãe, ela. Principalmente nessa fase, às vezes os pais estão nus também, lógico, há uma observação de diferenciação. Lógico que a criança, nessa idade, ela não sabe identificar o que é um órgão genital. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de uma questão erótica no sentido do adulto, sensual, do erotismo. A gente está falando de uma percepção de si na diferenciação exatamente dos sexos. E ela vai mostrar que ela está evoluindo para esse campo quando ela começa a brincar. Que a gente já viu que a criança ela entende conforme as coisas vão acontecendo ao redor dela, ela entende o mundo que está ao seu redor, expressando isso pelo brincar. Então o brincar é a revelação de que ela está evoluindo, de que ela está elaborando. E a criança nessa idade, além de brincar com o seu próprio corpo, brincar com o seu genital, ela começa também a brincar com brinquedos, assim, brincadeiras de encaixe. Objeto oco em objeto pontiagudo, a questão da penetração, de ser penetrado. Parece uma bobeira isso aí, mas não é. Nós não podemos subestimar a capacidade do ser humano já nessa idade dos 8 meses, por volta de 8 meses, que ela está mostrando uma evolução de percepção de diferenças. E isso vai integrando ela a um núcleo de existência dentro dessa conjugação do casal e dela. E aí tem uma antecipação, sim, desta capacidade de vínculo amoroso e da relação de gêneros, né? Das diferenças de papéis, quem é o pai, quem é a mãe, qual é a relação dela com o casal, dela com a mãe, dela com o pai, o que já é um jogo edípico, né? Dessa coisa da relação cruzada de identificação de papéis, que vai se estabelecer vínculos de laços, capacidade depois lá no futuro de estabelecer laços. Por isso que as brincadeiras vêm muito com essa coisa do genital sendo percebido. Depois dos 8 meses, nós vamos observar que a criança já vai evoluindo a ponto de entre 9 meses a 11 meses, ela começa a fazer a formação de símbolos. E onde a gente percebe isso? Através da palavra, através de falas, e através de pequenas palavras que ela vai soltando entre balbucios e papai, mamãe, gato, vovô, ela começa a dizer. Então ela está mostrando que ela já está conseguindo aquelas sensações de percepção de ego, ela já começa então a transformar isso em palavra. É a capacidade do nosso ser humano de simbolização. Também ela vai construindo a sua autonomia pela capacidade motora. Ela começa a querer andar, ela engatinha, ela começa já a andar escorando nos objetos, ela já começa a andar com a possibilidade do pai e da mãe estar
dando as mãos para ela. Ela já começa a sentir o prazer dessa autonomia, que ela já saiu da dependência unilateral com a mãe, ela se encontra nessa relação triangular com o pai e com a mãe e todo o cerco de pessoas que estão ao seu redor, e agora de 9 a 11 meses ela começa a dar vida a essa autonomia através do ato de andar. Outra coisa que nós observamos já neste final de primeiro ano, né, já chegando aos 11 meses, é a capacidade dela mostrar que ela é produtiva, que ela produz algo muito interessante, que é a sua própria fezes. Por isso que a criança ela dá muita ênfase no cocô que ela faz, no momento que ela vai fazer o cocô. E quando ela não consegue, né, que tem a encoprese, que ela está com o intestino preso, que ela não consegue evacuar, ela se sente muito mal também. Ela produz e tem o prazer de sentir que está produzindo. Vamos dizer, então ela fede no mundo. Mas é um barato que ela vai mostrar essa potencialidade que ela tem de produção através de uma brincadeira, de uma capacidade de brincar com água, areia, fazer barro, adora se melecar, adora ficar suja, porque ela está se relacionando com o principal produto dela, que são as fezes. Eu tenho a força, eu posso produzir algo. E aí, gente, nós passamos nesta série de temas sobre psicologia do desenvolvimento infantil, mostrando desde a fecundação, da gestação, do parto até 6 meses e agora de 6 meses até o primeiro ano de vida. E aí, por isso que eu digo, chegou no 12º mês, no dia do aniversário, é necessário haver muita comemoração, porque vamos observando que em cada etapa, cada mês é uma evolução que vai assim deixando cada um de nós, cada adulto surpreso quando estamos muito perto de um bebê ou com nossos filhos, que quando nós tivermos que cuidar deles, que a gente fica assim, pai coruja, mãe coruja, porque de fato são assim evoluções que são rápidas, de mês após mês. E nós que passamos por essa paternidade, maternidade, você que pode estar passando por esse momento belo de cuidar de um bebê, para os profissionais de saúde, para os profissionais da educação de creches, de casas de passagem, para pais, avós, tios que cuidam de bebê, é motivo de sobra por toda essa evolução e essa intensidade de se fazer o aniversário da criança do primeiro ano de vida. Porque esta etapa de vida, dos 12 primeiros meses, é a etapa de principal armazenamento de memória psicoafetiva na história do ser humano. Por isso que tem que ser comemorado, porque aquele sujeito que veio ao mundo frágil, que todo mundo fica preocupado, será que vai sobreviver, de tão frágil que é, numa primeira etapa tão dependente da mãe, fazendo-se um com ela, depois ela construindo a elaboração de si, do seu próprio ego, e ela transformando essa evolução através de gestos de brincar, cada etapa uma forma de brincar, conforme a gente já passou aqui. Chega no primeiro ano de vida, gente, vale a pena celebrar, porque daqui para frente a vida vai continuar. E essa memória psicoafetiva, se ela for muito favorável, muito sólida, bem estruturada, com pais e mães vocacionados para a maternidade, a paternidade, ou como o Winnicott, que também um psicanalista especializado em criança nos dizia, maternagem, paternagem. Eu gosto desse conceito, que é um conceito da paternidade em ação do amor, né? Da maternidade em ação do amor. Então, depois desse primeiro ano de vida, não tem quem segura. É lógico que uma criança que foi permitida a ela os vínculos afetivos amorosos adequados, um ambiente favorável e totalmente apostando no desenvolvimento dela,
lógico que ela vai ficar mais inteligente, ela vai ficar mais esperta e com certeza uma criança que muitas pessoas vão dizer, essa aí é agitada, essa aí é encrenqueira, essa aí é criativa, como se fosse alguma coisa ruim. Não é. Na verdade, o primeiro ano de vida já vai dar a conotação de que o sujeito começa a aprender a pensar logo no primeiro ano de vida, começa a estruturar sua potencialidade cognitiva e o principal elemento é o vínculo afetivo, são os laços de amor, que uma festa vai coroar de alegria toda essa etapa vivida, mesmo sendo o primeiro aninho. Então eu espero que a gente possa ter colaborado com você para entender mais essa etapa do desenvolvimento da psicologia infantil. Um abraço e até o próximo vídeo.